Ok, boa noite a todos novamente. Estamos muito felizes de continuar nossos estudos de Daniel. Estamos desta vez falando a respeito do capítulo 10 do livro de Daniel. Vocês vão ver que é um capítulo um pouquinho curto, mas nós vamos tentar extrair o máximo proveito, né, desse material. Vocês vão ver que, na verdade, o capítulo 10 é o prelúdio, né, o contexto, a luta angelical e uma oração muito poderosa feita por Daniel para que ocorra a última das visões que estão descritas no livro de Daniel. Então, para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos iniciar com a oração. Anne, por favor. Oremos. Bondoso Deus, obrigado por esse dia e obrigado por agora nos reunirmos como membros de um corpo, buscando, Senhor, dos altos céus, a sabedoria, a plenitude do Teu Santo Espírito para o entendimento da Tua Santa Palavra. Abençoe o nosso instrutor, o Johan, abençoe o material que será explanado e todas as pessoas que aqui estão, Senhor. Amém. Vivemos em tempos solenes e precisamos muito, Senhor, além da transformação do caráter, o conhecimento da sua santa palavra. O Senhor faz, então, com que tenhamos esse entendimento e que também possamos passar para outras pessoas o que estamos aprendendo aqui. Nós somos agradecidos por essa oportunidade desses estudos. Que Deus esteja conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, obrigado. Como vocês estão vendo aqui, o título do estudo de hoje será uma oração poderosa e o que está por trás, né, de uma oração de um homem, de um profeta, é uma luta entre dois anjos, depois se junta um terceiro anjo, e essa luta tem um fim. É óbvio que o bem, Deus, né, o lado mais poderoso vence, e Daniel recebe uma resposta à sua oração. E essa oração está descrita no capítulo 10 do livro de Daniel. Uma coisa que vocês precisam sempre se lembrar, e por isso que eu coloquei essa figura à esquerda, é que o grande conflito explica tudo o que está acontecendo hoje no mundo, na sua e na minha vida, na nossa infância, na nossa juventude, o dia de amanhã, tá bom? Explica tudo, porém nós não sabemos os detalhes, né? Nos bastidores da nossa vida existem seres espirituais lutando a favor e contra a nossa, uns para nos levarem para a salvação, né, para o céu, e outros confabulando, maquinando para que nós nos percamos. E é importante termos essa noção sempre, né? Porque são esses lados que se opõem que estão levando a gente a tomar decisões ao lado de Cristo ou ficarmos em cima do muro ou até mesmo, né, sermos rebeldes a um convite de Cristo. Muito bem, então nós começamos sempre com uma introdução ao capítulo novo, né? Conectando com o que nós já estudamos para a gente se localizar na linha das visões. A primeira visão, e provavelmente a mais importante em termos de base, né, fundamento, Daniel capítulo 2, a imagem, os metais, o reino de Cristo, né, sendo estabelecido na terra, através do símbolo da pedra. Uma segunda visão, Daniel 7, os animais, né, todos os animais tinham equivalente a um metal, até que do último animal saíram 10, ele tinha 10 chifres e um deles derrubou 3, e esse chifre era particular, né? Ele falava blasfêmias, ela atacava os santos, trouxe muita mentira para essa terra, um instrumento do mal. Ele equivale ao barro, que está na imagem, e ele também equivale, por sua vez, a um chifre notável, que está na terceira visão, descrita em Daniel capítulo 8. O carneiro equivale ao urso, Babilônia não está mais em cena naquela visão. O bode equivale ao leopardo, aquele primeiro chifre, Alexandre o Grande, né?
que se dividiu em 4 reinos, 4 dinastias se iniciaram após a sua morte, e de uma das direções cardeais surgiu Roma, não é? Imperial, que depois seria Roma papal, e esse chifre notável é o mesmo chifre pequeno, ou ponta pequena, que atacaria os santos. Nós estudamos bastante também, em Daniel capítulo 9, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Nós estudamos praticamente 3 segundas-feiras, né? Essa profecia por diversas perspectivas, e tudo como uma explicação de Daniel 8,14, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Então, estamos vendo como Jesus vai mudando, né? De personagem central com as características de rei dos reis, depois juiz, que dá uma sentença contra o chifre pequeno, depois sumo sacerdote, porque nós descobrimos que hoje ele é sumo sacerdote. Já foi cordeiro, né? Foi entronizado, vestiu vestes sacerdotais, entrou no lugar santo no dia da sua ascensão, pouco depois da sua entronização, e em 1844, quando terminaram as 2.300 tardes e manhãs, ele iniciou o juízo investigativo. Um juízo que teve início e terá fim. Quando chegar ao fim, terminará o tempo de graça e passará pouco tempo para ele voltar nas nuvens dos céus. A última das visões, a quarta, vai conectar 3 capítulos. Daniel capítulo 10, 11 e 12. Didaticamente, né, eu não tenho muito a explicação de por que dividiram em 3 capítulos, mas é uma questão de texto, né? Porque em Daniel capítulo 10 se encontra uma oração, a resposta à oração e os bastidores dessa oração. Daniel 11 é o corpo da visão, e Daniel 12 é a conclusão da visão. Então, e aqui eu já falo algo que é muito, muito importante. Se você perdeu algum capítulo dos estudos até aqui, não perca o capítulo 11, porque tudo que nós vamos estudar hoje foi por causa da visão. O inimigo não queria que a visão chegasse a Daniel, o inimigo muito menos queria que a explicação dessa visão chegasse até Daniel, porque traria luz, né? A profecia ilumina o caminho tanto de Daniel quanto do seu povo, e até os dias de hoje continua iluminando. E você vai ver que Daniel capítulo 11, a aplicação dele nos nossos dias, vai definir a visão de mundo que você deveria ter hoje, tá? Eu estou falando de saúde, política, diversão, vacina, não vacina. Até nesse nível, nós podemos encontrar aplicações a respeito da visão de Daniel, capítulo 11. Eu estou fazendo uma promessa e eu vou cumprir, só que eu vou demorar um pouco, porque antes, em Daniel, capítulo 11, nós vamos estudar um pouco da história. Tá? Então, é importante ter esse embasamento histórico, e talvez vai ser o capítulo que a gente vai mais demorar, tá bom? Então, na medida em que vocês quiserem mais profundidade, a gente vai demorar mais. Se vocês quiserem passar um pouco mais rápido, aí a gente vai vendo. Após o primeiro estudo, eu vou fazer uma pesquisa bem rápida, tá bom? De como vocês preferem levar Daniel capítulo 11. Tem os 3 vídeos que eu coloquei no meu canal, que foi com a Daniel 11 que surgiu a ideia de criar esse canalzinho. Na verdade, o canal é só porque a gente pode gravar os estudos que nós estamos fazendo e as pessoas podem compartilhar, né? Então, essa ideia começou com Daniel capítulo 11, então já tem 3 vídeos lá. Só que eu encontrei mais material para poder enriquecer esse material que já está disponível, né? Então, por isso eu vou gravar novos vídeos e, claro, como eu aproveito para estudar e reforçar esse conhecimento, eu tenho disposição de fazê-lo mais aprofundado um pouco, tá? Mas se você já está um pouquinho desejoso de saber e conhecer mais, ou usar esses vídeos como introdução ao que nós depois vamos explicar um pouco melhor, né? Também fique à vontade para assistir, tá bom? Então, essa vai ser a proposta.
E Daniel capítulo 12 vai ser, como eu falei, a conclusão, tá bom? Então, como creio que nenhum de nós está com pressa, né, para estudar a série completa de Daniel, nós não temos um alvo, um objetivo, eu acho que podemos tomar um pouquinho mais tempo para estudar essas verdades, já que não poderiam ser mais apropriados para o tempo que nós estamos vivendo, tá bom? E aqui eu queria fazer algo diferente no estudo de hoje, tá bom? Eu sei que algumas pessoas estão aqui assistindo, são frequentes assíduos do nosso estudo, e eu sei que, porventura, tem alguém aqui que não é adventista do sétimo dia, né? Que está estudando a Bíblia ou que se batizou recentemente. Então, eu queria fazer um convite para que você, que ainda não é membro da Igreja Adventista, possa pensar na sua entrega a Cristo depois de conhecer as verdades que nós estamos estudando. Eu queria convidar você, e não é um convite do Johan que está fazendo, né? Eu acredito que Deus está chamando o seu coração para que você possa se batizar. E eu aproveito esse momento para dizer de que já existe uma data, né? Final de setembro, pode ser na igreja do Jaraguá, pode ser na igreja mais próxima de onde você mora, pode ser aqui em Lavras. Existe uma data muito particular e muito especial, em setembro, que é o batismo da primavera. E se você está dando estudo bíblico para alguém, aproveite também e faça esse convite, porque muitas das vezes nós limitamos, né? Ao não fazermos esses convites, as pessoas já estavam decididas a se entregar e elas estão apenas adiando. Então, eu convido você, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, que conhecendo essas verdades, sabendo que Cristo deu a sua vida, né? Morreu por você e agora está intercedendo por você no santuário celestial, hoje é tempo de entregar nossa vida a Cristo, tá bom? Então, o assunto de hoje não é muito profético, não há muita simbologia, por isso que cabe muito bem você, à medida que a gente for estudar hoje, você pensar nessa questão. Você gostaria de entregar sua vida a Cristo? Ore a Deus e quem sabe durante essa semana você pode nos dar um retorno, tá bom? Será um prazer auxiliar o pastor Marcelo, o pastor Rogério aqui em Lavras, para que você possa entregar sua vida a Cristo no batismo, tá bom? Então, eu vou interromper minha tela. Feita essa introdução, eu vou agora continuar o estudo. Eu queria que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, tá bom? Daniel capítulo 10, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. O capítulo começa com uma descrição de que havia uma guerra, um conflito, que ficou muito nítido na percepção do profeta. Essa nota, né, esse início dessa tormenta, né, do que foi perceptível para Daniel, era uma luta espiritual que dois seres angelicais estavam travando, tá? Essas palavras ocorrem um ano antes de que Daniel observou a saída dos exilados para retornarem para a Babilônia. Okay? Então, só colocando na linha do tempo, o rei Medo-Persa proferiu, né, escreveu a autorização, o decreto, 50.000 pessoas saíram, retornaram para Jerusalém, e mais ou menos um ano depois ocorre essa oração, o início dessa visão. Isso está detalhado em Esdras, capítulo 1, versículo 8. O detalhe é que, nesse ano, Daniel recebeu algumas notícias da Palestina, de Israel, que os exilados, os judeus, o seu povo, seus amigos,
eles não estavam conseguindo ter sucesso na reconstrução do templo e dos muros da cidade. Um outro detalhe, Daniel já está entre 87 para 90 anos, no momento do capítulo 10, então ele não conseguiu voltar para Jerusalém para ajudar na reconstrução. Era o desejo dele, mas ele não poderia suportar a caminhada, né? Mais de 2.000 e poucos quilômetros de retorno. Então ele, imagino, com certeza Deus falou ao seu coração que era para ele ficar em Babilônia, né? Sobre o governo dos Medes e dos Persas, para ele ser luz e instrumento. E aí faço um parênteses bem curto, né? Existem vários grupos de pessoas que vão se salvar. Aqueles que vão sair de Babilônia e vão deixar, e outros que podem até ficar geograficamente em meio de uma confusão, né? Mas também serão luz e vão se salvar. Muitos acham que só os que sairão geograficamente de Babilônia, né, se salvarão. Não. Mesmo aqueles que ficarem nas grandes cidades, Deus tem planos especiais para eles. É óbvio que os conselhos, né, nos indicam, nos direcionam para nós planejarmos a nossa saída, quando algumas coisas começarem a acontecer. Mas Daniel é um bom exemplo. Como a história vai se repetir, alguns filhos de Deus ficarão lá para ser luzes para muitas pessoas. Então, nós estamos falando mais ou menos do ano 605 a.C., tá bom? Mais ou menos 70 anos depois dele ter chegado na Babilônia, no ano 535. Então, ele já estava com 87 para 90 anos. E esse é o ponto onde Daniel cita, né? O terceiro ano de reinado de Ciro. Então, Daniel nunca deixou de orar. Nós vimos isso em Daniel capítulo 6, Daniel 2, e ele continuou orando ferventemente pelo seu povo, ok? E ele estava sofrendo com essa falta de esperança que os seus compatriotas estavam sentindo, né? As notícias que chegavam na Babilônia não eram nada boas. E parece que as esperanças da reconstrução estavam, né, morrendo. Então, Esdras 9, 1 e 2 descreve de que os que ficaram na Palestina, né, os que não foram levados cativos para Babilônia, eles, em lugar de ajudar, estavam atrapalhando. Como passaram 70 anos, o que aconteceu? Muitas pessoas ao redor se misturaram, né, em casamento, começaram a morar na região de Jerusalém e se criou um povo misto, tá? E esse povo que não era mais judeu, né, depois de ter sofrido a destruição de Jerusalém, já não tinha uma identidade como nação e muito menos uma religião marcante. E dali surgiu, né, o que seriam os samaritanos, né, um povo misto que não era da linhagem pura, linhagem escolhida, e eles, em lugar de ajudar, atrapalharam, não queriam que os exilados retornassem para reconstruir Jerusalém. E eles fizeram o impossível para desanimá-los, né? Inclusive com cavalos, soldados, exército, tentaram enfraquecer esse movimento. Eles ameaçaram, né? Acusaram falsamente, criaram calúnias a respeito do que estava ocorrendo lá com a tentativa da reconstrução. Então, esses ataques, todo esse contexto, estavam colocando em risco a reconstrução do templo. E a resposta é, né? Quem estava provocando, quem estava por trás de tudo isso? Era Satanás, porque Deus estava tentando reconstruir o seu povo, né? Tinha destruído o vaso, tinha amassado, né, o barro como um oleiro e estava querendo formar um novo vaso, uma nova nação, arrependida, né? E com uma nova mentalidade, agradecida pelo retorno, mas lá estava o inimigo tentando frustrar os planos. Será que algum de nós se encontra numa situação semelhante? Os planos de Deus ainda não se concretizaram na nossa vida. Nós temos planos e Deus não abençoou eles ainda. Seja ele de sair de Babilônia, sair de Jerusalém, perdão, retornar para Jerusalém, né? Ou algum plano específico no trabalho, algum projeto, ou até mesmo um projeto missionário, né?
que não está sendo de acordo com as nossas expectativas, o inimigo está trabalhando e está por trás e envolvido com tudo isso. Então, ele trabalhou imensamente com os que estavam em Babilônia e com os que ficaram na Palestina. Então, quando Daniel soube desses detalhes, ele caiu de joelhos e começou a orar. Então, uma angústia muito forte e intensa se apoderou do profeta, quando ele estava entendendo os tempos e que já era tempo, né, do cumprimento das profecias de Jeremias. Então, a desesperança, contrição, né, em meio dessa situação, aparece um ser angelical que era conhecido de Daniel. E esse ser era Gabriel. Gabriel aparece como resposta de Deus a essa oração. Leia comigo o versículo 2. Daniel 10, 2. Diz: Naqueles dias, eu, Daniel, estava triste por 3 semanas completas. Quanto tempo ele intercedeu, orou? De forma contínua. Estamos falando de um jejum, né? Esse momento é muito particular porque se a gente analisa a tradição bíblica, ela geralmente sugere que o jejum e oração durariam 3 dias, né? De arrependimento, né, com a roupa toda rasgada, em atitude de contrição. Isso se encontra em Êxodo capítulo 19. E vocês conhecem a história de Esther, né? Por quantos dias ela pediu para orar e ela mesma orou? A história conta que foram 3 dias. Então, no registro bíblico, nós encontramos 3 dias como um momento, né, de dedicação. Quanto tempo que Daniel decidiu? 7 vezes 3. Imagine, 7 vezes o que ele sabia que seria um tempo oportuno para jejum e oração. E aí eu fico triste porque quando eu olho para a minha vida, eu não tenho registro de ter feito isso durante 3 dias seguidos. Talvez porque eu não faço ideia do conflito angelical que está por trás dos meus planos e dos planos que Deus tem para a minha vida. E a mesma coisa se aplica à sua vida, né? Você já praticou o jejum e a oração por algumas horas, por um dia, 2, 3? Que exemplo, né? Daniel, durante 3 semanas. 3 semanas. Tamanha era a intensidade, a necessidade de resposta de Daniel para com o seu povo. E essa oração e jejum ocorre no primeiro mês do ano, no mês de Nissan, tá bom? Ou seja, nós estamos localizados, os estudiosos comentam de que era o momento da Páscoa, da festa da Páscoa e dos pais sem fermento. E Daniel recebe a visão, né? Mais ou menos 21 dias depois do mesmo mês de Nissan, logo após concluída a Páscoa. E aí nós podemos ler o versículo 3 e 4. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. Esse rio é outro nome que naquele tempo era dado ao rio Tigres. E ele passava mais ou menos a uns 55 quilômetros do que naquele tempo era conhecido como a Babilônia, tá? Então, essa é a localização geográfica onde Daniel se encontra. Versículos 5 e 6. E aqui começa a aparecer uma mudança nos personagens. E levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze polido, e a sua voz das suas palavras como a voz de uma multidão.
Que personagem é esse? De quem está falando? A quem Daniel viu em cena? Pela descrição, pela luz, não é, que irradiava daquele ser, a gente pode se lembrar da visão e do encontro que Josué teve, né? Josué capítulo 5 descreve o encontro de uns personagens com seu servo Josué. E ele o identificou como o príncipe do exército do Senhor. Isso está em Josué capítulo 5. Quando você lê, por exemplo, em Daniel 8:11, a palavra sar é um termo utilizado que é traduzido depois como príncipe. Então, essa palavra sar aparece em Daniel 10, versículo 3 e 21, 13 e 21. E você sabe muito bem de que, pelos estudos que nós fizemos em Daniel capítulo 7, né, e principalmente Daniel capítulo 8, o príncipe, né, estamos falando do mesmo personagem, estamos falando de Jesus. Quando nós lemos a palavra vestido de linho, né, e o cinto de ouro como vestes, estamos falando de vestes sacerdotais, estamos falando do sumo sacerdote. Estamos falando de um dia especial onde ocorria em que esse sumo sacerdote trajava as vestes sacerdotais. No dia da expiação apenas ele vestia essas vestes especiais, tá? Então, agora você já está familiarizado, né? Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial. Seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés como cor de bronze polido. Ele era um ser impressionante. E é interessante que mais ou menos as mesmas descrições de Jesus, né, são dadas em Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 1. Você sabia que Ezequiel contém profecias muito também interessantes, tanto quanto as de Daniel? É um desejo antigo meu, estudar um pouco melhor o livro de Ezequiel. E Apocalipse, um livro muito integrante, pelo menos mais estudado, né, por nós, começa a revelação de Jesus Cristo, revelando o personagem Jesus, mais ou menos com as mesmas descrições que Daniel está vendo ali. Esse ser extraordinário é Jesus. O mesmo que depois Ezequiel e João, muitos séculos depois, viria, tá? E a diferença com Gabriel é notável, tá bom? Então, estamos falando, num primeiro momento aparece Gabriel, e depois aparece em cena Jesus. Versículo 7, leiam comigo. Aqui diz, e sou eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura, em desmaio, e não retive força alguma. Interessante que ele está abrumado pela extraordinária presença e aparência de Jesus. Então, Daniel recebe, naquele instante, a visita de Gabriel, né, que chega a encostar no corpo dele para trazer consolo, conforto e a explicação da visão. Perceba que a visão não começou, tá? Estamos no momento, né, na atitude de contrição, de oração de Daniel e a descrição do estado físico dele. Então, Daniel perdeu a sua força, vitalidade, ele desmaiou, né, de tamanha influência, né, da glória e da presença de Cristo. Então, aí nós temos esse paralelo, né, de Daniel capítulo 10 com Apocalipse capítulo 1, tá? Vamos ler juntos o versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Vejam a descrição, né? Ele perde forças e ele cai.
E Gabriel, então, chega para lhe conceder sabedoria e entendimento. Daniel apenas inicia a oração, descrita em Daniel capítulo 10, e então as suas palavras são ouvidas, pois Gabriel foi enviado para atender o profeta. Vejam o versículo 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Quem era esse ser que estava tocando nele? Era Gabriel, tá bom? Que foi enviado para auxiliá-lo. Versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Imaginem a situação de Daniel, né? Tremendo. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa de tuas palavras. Já pensou nessa situação? 3 semanas de jejum, de oração, de sofrimento, angústia, e na perspectiva humana de Daniel, nenhuma resposta. Nenhuma resposta, nem em pensamento, nem em visão. E aqui chega, depois de 21 dias, né, na perspectiva de Daniel, Gabriel dizendo para ele, desde o primeiro dia que começaste a orar, né, são ouvidas as tuas palavras. A partir de qual momento Deus ouve as nossas orações? Somente quando ele dá a resposta? Será que ele fala assim, não, peraí, eu estou ouvindo a oração de fulano, né? Depois que ele terminar, eu vou ouvir a sua. Será que ele trabalha assim? Claro que não. Ele ouve as nossas orações desde o primeiro momento que nós as proferimos. Ele já toma uma atitude, já está tentando resolver, já está tentando e está preparando a resposta, mas a caminho da resposta existe uma luta, um conflito que precisa ser travado e resolvido antes. E aí é no tempo de Deus, com a dificuldade, né, ou certa facilidade que os anjos de Deus, enviados por ele, terão para abrir as portas, né, seja para um projeto, para algum plano, para algum trabalho, tocar o coração das pessoas que nós estamos intercedendo. Talvez esse seja mais trabalhoso, né, para esses anjos, porque nós seres humanos somos muito duros de coração. Então imagine o quanto Deus precisa mover as suas hostes angelicais para que a resposta, de acordo com a sabedoria dele, ocorra não no momento que nós achamos, mas o conforto que nós podemos ter é que desde o primeiro momento que nós proferimos a nossa prece, Deus está nos ouvindo. E como diria Mateus 7, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. É uma promessa, né? Só podemos alcançar se nós pedimos algo. E uma coisa muito simples que aprendi há algum tempo, e desde que eu aprendi isso, eu confio cegamente nisso, se você pede algo bom a Deus, tenha certeza de que Ele vai te dar. Se você não sabe se o que você está pedindo é algo bom, confie e espere. O problema é que muitos de nós não sabemos pedir. Talvez a resposta de Deus apenas seja sim e não, né? Porque o espera é uma questão de tempo, na perspectiva nossa, mas para Deus já é um sim, ou já é um não. A maneira de exemplo, né? Se eu peço sabedoria, se eu peço o Espírito Santo, e Deus se agrada com esse pedido, por que eu tenho que duvidar de receber esse dom? Eu tenho que confiar nos méritos de Cristo, acreditar que eu vou receber. É muito diferente de eu pedir
Senhor, me dá um carro. Eu não sei se isso vai ser bom para mim ou vai ser mal. Então, eu não posso ter essa certeza de que Deus vai me dar, mas eu posso confiar que a resposta vai vir, seja negativa ou seja positiva. Então, nesse sentido, nós precisamos confiar, né? Vamos ler novamente o texto, versículo 13. E aqui aparece um outro personagem. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Gabriel está dizendo, o anjo Gabriel, o sucessor de Lúcifer, depois da queda dele, está dizendo que um príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias à chegada de Gabriel até Daniel. Que interessante, né? E que essa frase que profere Gabriel é muito forte, muito profunda, porque isso nos dá uma ideia do grande conflito que as hostes angelicais, né, as potestades do céu e das trevas, travam a favor e contra nós. Quem é esse príncipe da Pérsia? Ciro, você sabe, né? Ele é mencionado no versículo 1, ele é o rei da Pérsia. Então, será que o príncipe da Pérsia seria o filho de Ciro? O príncipe do reino da Pérsia se resistiu à chegada de um anjo, então não era uma pessoa física. Se Gabriel era um anjo, um ser espiritual, o príncipe da Pérsia tinha que ser um ser espiritual, tá? E se nós pegarmos, por exemplo, alguns textos bíblicos como João capítulo 12, versículo 31, você vai ler de que agora é o juízo deste mundo, agora será expulso deste mundo, né? O príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Efésios, capítulo 2, versículo 2 diz: E em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe que opera nos filhos da rebeldia e da desobediência? Se não é o anjo caído, Satanás, o inimigo de Deus. O príncipe da Pérsia era Satanás. Então, quem estava resistindo a Gabriel por 21 dias era o próprio Satanás. Nessa questão do grande conflito, e aí tem vários testemunhos que falam a respeito disso, não é uma invenção minha, né? Ellen White também comenta sobre isso, é que os anjos do mal, eles se organizam, se distribuem e se especializam em diversas áreas, né, do mal. E cada um deles tem uma incumbência. Mas veja a importância da visão que Deus queria passar para Daniel, que o próprio chefe, né, o próprio criador, o pai da mentira, estava ali diante de Gabriel, tentando impedir a chegada de Gabriel até Daniel. Ou seja, ele não enviou nenhum dos seus, né, braço direito, braço esquerdo, um que estava especializado nos persas, porque com certeza tinha um outro anjo especializado nos babilônios, e alguém já estava se preparando para trabalhar com os romanos, e nós podemos bem estabelecer esse tipo de premissa, porque eles trabalham dessa maneira, né? Então, esse anjo, de tamanha importância dessa visão, que o próprio Satanás esteve lá. E aí entra também algo muito impressionante, né? Que é a participação humana no grande conflito. Como é que a oração de um homem pecador, né, limitado, pode fazer a diferença nesse grande conflito? Quem sabe se Daniel tivesse desistido depois do terceiro, quinto, 16º dia, essa luta entre o bem e o mal tivesse tido um vencedor, né? E talvez poderia ter sido Satanás. Mas a participação humana na intercessão é muito importante, porque Deus profere, né, ao ser humano limitado um dom, a fé, a persistência, para que ele possa fazer diferença e, quem sabe, reverter a favor do bem uma situação muito difícil.
a razão das nossas orações, né, talvez não serem respondidas no momento em que nós gostaríamos, ou da forma imediata, é porque existe um grande conflito sendo travado entre os anjos do bem e do mal, que está invisível aos nossos olhos. Ellen White comenta: se nós pudéssemos, com os olhos da fé, ver o que está acontecendo, nós veríamos aqui, atrás de mim, talvez, né? Inclusive pela tecnologia, vocês veriam que tem anjos do mal querendo que a internet caia, querendo que a energia caia aqui da nossa conexão, do nosso estudo, porém tem do outro lado anjos do bem, impedindo que esses planos do mal ocorram. E isso ocorre com toda a sua vida e ao longo de todos os episódios da sua vida, desde o mínimo acidente, desde o mínimo problema até a dificuldade e a aprovação maior que você tenha passado. Deus está trabalhando junto com os seus anjos para te socorrer e te ajudar. Por isso, na sua decisão do batismo, né, e eu reforço novamente esse convite, você vai encontrar muitas dificuldades, você vai começar a ter pensamentos de que não é o momento, não estou preparado, não é oportuno, ainda eu preciso estudar mais, não acho que seja o momento, enfim. E eu tenho comentado isso nos últimos 3 apelos que eu fiz a algumas pessoas que se batizaram, 2 delas para, entre aspas, felicidade e infelicidade. No dia que eu fiz o apelo, eu falei algo que é um fato. Eu disse assim para ela, e eu falo isso para você que está me ouvindo. A prova mais clara de que você precisa se batizar é que você vai começar a ter problemas a partir do momento em que você decidir se batizar. Porque o inimigo estará louco para que isso não ocorra. E ele vai impedir, ele vai trazer um problema, ele vai trazer uma dificuldade, alguém vai falar, não, você não pode, vai ficar contra, e vai esbravejar o chefe, um acidente. A última pessoa que eu fiz esse convite, a pessoa teve um acidente de moto, a esposa dele teve um acidente de carro, mas tamanha foi a fé desse casal que eles lembraram das minhas palavras e falaram, não é que Johan falou que ia acontecer os problemas? Naquela mesma semana. E eles persistiram, insistiram, essa luta foi travada, eles continuaram perseverando e o mal se afastou dali e poucas semanas depois do batismo, tudo estava resolvido, eles estavam em paz, em segurança, e eles já tinham entregado sua vida a Cristo, e eles estavam felizes e pregando o evangelho para a família dele, de outras pessoas, família deles. Então, se você for encontrar alguma dificuldade, creia e tenha certeza de que essa é a maior prova de que a sua decisão precisa ser pelo batismo. Vamos ler o versículo 13. Voltemos ao texto bíblico. Daniel 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros principais príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Está falando que existiam mais anjos, e já que Gabriel teve dificuldade e a oração de Daniel foi perseverante, o próprio Miguel, o próprio Cristo, o ser que nós descrevemos nos primeiros versículos, veio terminar e logo rapidamente esse conflito entre Satanás e Gabriel. E obviamente Jesus prevaleceu, venceu, e a luta terminou, e Gabriel pode então chegar e encostar no profeta Daniel e dizer, eu vim aqui para te dizer de que o conflito foi resolvido graças a Miguel. Miguel, o nome dele é muito bonito, né? Porque o nome dele significa quem é como Deus, quem é semelhante a Deus. Ele é mencionado na Bíblia apenas em 5 lugares. Todas as vezes que ele é mencionado, existe uma luta na batalha. Então, Miguel é o nome dado a Cristo quando ele vai enfrentar uma batalha. E em todas elas ele vence, né?
Miguel é o nome de batalha, o nome de guerra de Cristo, quando ele sai para vencer. E ele é suficientemente poderoso para vencer qualquer um dos anjos e até mesmo o próprio Satanás. Foi Miguel que expulsou Lúcifer lá do céu, né? Judas 9 diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Lembram aquele episódio, a história de Moisés? Moisés morreu e até o corpo de Moisés foi disputado por Satanás. E foi Miguel que apareceu para assumir a propriedade do seu servo, para então ressuscitá-lo e levá-lo para os céus. Eu me adianto um pouquinho, depois vamos voltar. Vamos para o versículo 19. A Bíblia diz assim: e disse, não temas, homem muito amado, a paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Que bonito, né? Quantas vezes no texto bíblico aparece a palavra não temas? Porque uma das coisas que, como nós seres humanos, somos muito tendenciosos a sentir, né? O temor, o medo do silêncio de Deus, de que as coisas não melhoram e a situação só está piorando, e Deus envia seus anjos para nos dizer, não temas. Duas vezes no livro todo, né, Daniel cai nessa situação, com o seu rosto em terra. E por duas ocasiões a mensagem é a mesma, né? De Gabriel, seja forte, não temas. Na parte final, né, aparece um grito de batalha com um nome, né, Miguel. Apenas Gabriel citando esse nome, a vitória, né, o cenário muda, a situação muda totalmente de fim. Então, Gabriel menciona que Miguel lutou ao seu lado, isso é mencionado no versículo 13 e no 21. E Jesus é o principal dos príncipes, né? Por isso que aparece dessa maneira no texto. Ele é o príncipe do seu povo. Então, Gabriel, depois de resolvido o conflito angelical, Gabriel inicia a mensagem da visão e a explicação. E aí, vamos terminar o capítulo, né? Lendo os versículos 14 em diante, para terminar essa questão do contexto da oração poderosa. E diz assim: agora vim, está falando Gabriel, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Para quem é dirigida essa mensagem, essa visão? Para você e para mim. Para dias muito distantes, para pessoas que queiram estudar o livro de Daniel, né? Para pessoas do povo de Deus, o povo escolhido que está sendo convidado para fazer parte, a mensagem daquela visão é para você e para mim. Versículo 16. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Versículo 17. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem, tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Que interessante, né? Um ser espiritual transmitindo força física e alento espiritual. Versículo 20. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o
príncipe da Grécia. O que está dizendo é que haveria uma troca, né, nessa luta angelical e um revezamento, porque essa luta também, esses seres, né, eles precisam de um apoio, tanto do lado do bem quanto do lado do mal. E a luta continuaria com com o príncipe da Grécia. Versículo 20. Versículo 21. Mas eu te declarei que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há de que me anime contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Que bonito como termina o texto de Daniel capítulo 10, novamente identificando a Miguel. Ou seja, independente da troca, do revezamento, né, do príncipe da Pérsia pelo príncipe da Grécia, Miguel estaria ali para vencer. Né? E nessa sucessão, revezamento, da luta para que o mal continue tentando uma vitória, ali está Miguel para socorrer o seu servo Daniel. Daniel estava orando porque o tempo até o cumprimento das promessas de Deus estava se prolongando. Mas o real motivo da luta entre Satanás e Gabriel e Satanás e Miguel não era necessariamente pela reconstrução do templo ou a reconstrução da cidade e dos muros de Jerusalém. O real motivo para essa luta era porque essa visão era tão importante, tão fundamental e percorreria séculos de distância, né, no tempo, até os nossos dias, e essa luz, essa profecia, desenmascararia as obras do mal para que seus filhos, aqueles que desejam estudar a palavra de Deus, tivessem luz para que pudessem enxergar a realidade da maneira que Deus deseja. Se o grande conflito, uma das características do grande conflito é que muitas das vezes nós não sabemos de qual lado nós estamos participando no grande conflito. Porque quando eu sou tentado, quando eu caio em pecado, eu me ajoelho diante do príncipe das trevas. Quando eu me arrependo, quando eu oro, quando eu jejuo, eu me coloco aos pés da cruz, o melhor lugar do mundo. E aí eu passo a fazer parte do grande conflito do lado vencedor. E quando nós estamos nesse processo de santificação, cada vez menos caímos aos pés dos anjos das trevas. E cada vez somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas se nós falarmos a respeito da profecia de Daniel capítulo 11, e eu estou falando agora do corpo da visão, né? Porque Daniel 10 é apenas a introdução, os bastidores, né? O grande conflito espiritual, para que então em Daniel 11 se inicie de fato a visão e a explicação. Nunca vivemos tempos tão difíceis de nós termos discernimento de qual é a realidade que nós deveríamos ter a respeito do grande conflito. O que estou dizendo é o seguinte: antigamente você mostrava para alguém uma determinada cor, a pessoa reconhecia essa cor, né, e falava: isso aqui é preto, não, isso aqui é branco, isso aqui é bom, isso aqui é mau. Era muito mais simples, há umas décadas atrás, dizer isso aqui é de Deus, isso aqui é do inimigo. O tempo foi avançando e as sementes que Satanás semeou, lembram-se quando a gente mostrou? Mais ou menos 20 anos antes e depois de 1844, Satanás semeou sementes no protestantismo, no evolucionismo, no marxismo, no socialismo, no comunismo, deu revelações para Joseph Smith, fundando os Mormons, do espiritismo, todas essas sementes, mais de 170 anos atrás, estão borbulhando de frutos, de resultado nos nossos dias. E tudo isso misturado, essa salada, né, de ideologias, de filosofias, de religiões desviadas da verdade, nos nossos dias estão provocando o quê? Que as pessoas, quando olham um fato, um episódio, um evento, elas não conseguem dizer se isso é bom
ou isso é mal. Elas ficam no cinza e aí está onde o inimigo queria levá-las, né? Numa situação onde o que eu faço? Como é que eu faço? O que eu faço com minha família? Por isso que Daniel 11 foi revelado, foi dado a Daniel para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de discernimento da realidade que nós estamos vivendo, da maneira que Deus deseja. Por isso eu termino o nosso estudo de hoje com um convite, né, novamente, para aquela pessoa que talvez está nos ouvindo agora ao vivo ou vai ouvir posteriormente, entregar sua vida a Cristo, porque somente Cristo, né, e o seu Santo Espírito e a sua palavra podem nos trazer discernimento, paz, conforto, tranquilidade em tempos de grande conflito. Nunca antes, né, as lutas angelicais nas nossas vidas foram tão intensas. E se você está passando por alguma dificuldade, seja no emprego, na igreja, no trabalho, onde for, com a família, com os filhos, com o cônjuge, saiba que o inimigo está desesperado para te derrubar e fazer cair e fazer com que você desanime, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo para que a vitória seja dada aos seus filhos. E se resta pouco tempo e Jesus ainda está no santuário celestial com graça disponível para nós, é exatamente a última oportunidade, uma das poucas oportunidades que o inimigo ainda tem para vencer nas nossas vidas. Eu tenho certeza de que você não vai permitir que isso ocorra, porque o fator humano é decisivo para que Deus possa vencer o mal. Nós precisamos ceder, abrir o coração a Cristo, e então o Espírito Santo, os seus anjos, podem atuar de maneira diferente para vencer o mal nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe para que você sempre, né, se você já é batizado, você possa decidir e pedir, né, o batismo do Espírito Santo diariamente, como todos nós precisamos. Vamos orar para entregar nossa vida a Cristo. Oremos. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos por esse estudo. Obrigado pela persistência de Daniel, obrigado porque Gabriel foi enviado, obrigado porque Miguel foi enviado para socorrer Gabriel. Obrigado por que essa história nos ajuda a entender de que se hoje estamos passando por alguma dificuldade, por alguma situação complicada, difícil e aparentemente não obtemos respostas às nossas orações, é porque tu estás travando uma luta e nós podemos confiar a Deus que os teus anjos serão vencedores. E por isso nós podemos descansar e mesmo sem resposta podemos confiar de que tu estás no controle da nossa vida, assim como estás no controle deste mundo, da história deste mundo, Deus. Abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está estudando a tua palavra, que teu Santo Espírito possa tocar o coração daqueles que desejam entregar sua vida a Cristo, se for através do batismo, que seja para a tua honra e glória, Senhor. Nós entregamos nossa vida nas tuas mãos e suplicamos que continue colocando o desejo de estudar a tua palavra em tempos de liberdade, em tempos apropriados para nós investirmos no nosso conhecimento da tua verdade, Senhor. São bênçãos que nós suplicamos e fazemos confiando no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos tirar nossa foto oficial? Sim. E outra coisa, com relação ao estudo, eu só queria aprofundar mais no estudo de Daniel. Você, Solange, é a favor de aprofundar mais, então. Sim. Daniel 11, sem resumir, é isso? Sem resumir? Então tá bom. Se nós gastamos 3 segundas-feiras com Daniel, com as 2.300 estados e manhãs, provavelmente nós vamos gastar umas 4, 5 com Daniel 11. Tá bom? Eu também acho que tem que aprofundar. Tá bom. Então, vocês viram que até aqui é um degrau, né? Um estudo ajuda a entender o próximo. Com
Daniel 11, isso é mais forte ainda. Então, façam questão, se vocês vão convidar alguém também, que essa pessoa assista a partir da segunda-feira que vem até terminar o capítulo 11, tá? Porque é um estudo sequencial, é o mais sequencial de todos até aqui, tá bom? Então, é meu compromisso. Eu vou precisar mais tempo para me preparar, mas eu vou ser o mais beneficiado, com certeza. Tá bom? Então, deixe só abrir o programinha para tirar a foto aqui. Não estou vendo a Raquel, o Mauro, Liliane. Eu quero ver a foto oficial nossa aí. Meu amigo Mauro apareceu, muito bem. Silvana, Liliane. Isso aí, vamos passar o gel. Prepara o sorriso aí. Muito bem, só mais um aí, só para garantir. Maravilha, perfeito. Então, estamos às ordens durante a semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, contribuição, tá bom? Vamos orar, porque tem alguém que não quer que você aprenda Daniel 11. Tá bom? Então, não deixe que esse alguém saia vencedor. Vamos começar orando por aqueles que têm o desejo de aprender Daniel 11. Tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite. Um abraço. Obrigado, Diogo. Um prazer, um abraço. Até semana que vem.